Esta viagem começa em Reykjavik, a capital mais ao norte da Europa. De lá, segue para a península de Reykjanes, uma das regiões vulcânicas mais ativas do mundo. Depois de fazer uma visita à maior atração turística da Islândia, o spa termal Lagoa Azul, a viagem explora os vilarejos e campos de lava da costa sudoeste. A viagem se afasta do litoral e chega à segunda maior usina geotermal do mundo, Hellisheiði. A viagem volta à costa sudoeste em Eyrarbakki, um dos vários vilarejos situados no maior campo de lava pós-glacial do mundo. No mar, a viagem explora as Vestmannaeyjar, também conhecidas como a Pompeia do Norte. Por fim, visita a ilha de Surtsey, uma das descobertas científicas mais importantes do mundo. A rica história da Islândia começou no século IX, na época dos vikings. Acredita-se que Reykjavik tenha sido o primeiro vilarejo desse povo. A capital no extremo norte da Europa tem um dos maiores níveis de qualidade de vida do mundo. Abundante em energia renovável, Reykjavik também é considerada a cidade mais ecológica do mundo, uma grande fonte de orgulho. A Islândia é o país menos populoso da Europa. E 2/3 dos 320 mil habitantes moram na capital ou no entorno dela. Com facilidades comerciais, um aeroporto internacional e uma arquitetura impressionante, Reykjavik hoje tem o status de cidade moderna e próspera. Esta construção é conhecida como a Pérola. Ela é um depósito para água aquecida geotermicamente. A localização da cidade, a 2 graus ao sul do Círculo Polar Ártico, faz com que os dias de inverno sejam curtos e tenham apenas 4 horas de sol. No entanto, no verão, Reykjavik se torna a terra do sol da meia-noite. Os dias chegam a ter quase 24 horas de luz. A natação é uma ótima atividade para os longos dias de verão. Além disso, as piscinas geotermais permitem que os moradores nadem o ano todo. Um belo exemplo do estilo arquitetônico singular do país é a Hallgrímskirkja, um dos símbolos mais famosos de Reykjavik. Com quase 75 metros de altura, o design da majestosa torre foi inspirado nas formas encontradas em estruturas de lava. E é claro, nenhuma passagem pela capital da Islândia fica completa sem uma visita às casas coloridas dos bairros da cidade. Este estilo foi criado no início do século XX, quando o ferro corrugado passou a ser usado como material de construção por ser barato e abundante. No entanto, as placas enferrujavam rapidamente. Por isso, os inventivos proprietários de imóveis aproveitavam as tintas que sobravam dos barcos para impermeabilizar suas casas. Isso também fez a cidade ficar extremamente colorida. E apesar de as construções atuais usarem outros materiais, o hábito se manteve. Outra tradição islandesa tem ainda mais importância do que a arquitetura. Construída em 1992, a prefeitura de Reykjavik pode ser uma estrutura elegante feita para um governo moderno. Mas a democracia na Islândia tem mais de 1000 anos. O primeiro governo parlamentar do país foi estabelecido no ano de 930 e durou 3 séculos. Uma das mais famosas obras de arte públicas da cidade, o Solfariô, ou Viajante do Sol, lembra o passado viking da Islândia. A escultura é uma ode ao sol e representa um navio dos sonhos, um ótimo símbolo para o passado marítimo do país. Apesar de hoje ser uma cidade moderna, Reykjavik ainda mantém uma ligação forte com seu passado. Longe da agitação da cidade, fica Arbersarf, um museu que celebra as tradições arquitetônicas do país. Fundado em 1957, ele tem por objetivo preservar a cultura e a herança da Islândia para gerações futuras.
A maioria das casas do acervo foi retirada de bairros antigos de Reykjavik e de vilarejos pesqueiros distantes, e depois foi reconstruída no museu. No limite norte da cidade, a viagem encontra outra casa histórica, uma construção que alterou o curso da história moderna. Hovde, construída em 1909, sediou um dos encontros mais incríveis da era moderna. Em 11 de outubro de 1986, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev se reuniram aqui durante 2 dias para discutir um possível desarmamento das armas nucleares. E falando em história, mais de 100 faróis simbolizam a eterna conexão da Islândia com o mar. Na reserva natural da península de Seltjarnarnes, no noroeste de Reykjavik, fica o farol de Grota. A torre vigia a entrada do porto desde que foi construída em 1894. Apesar de a construção ser fechada ao público, o local é considerado um dos melhores pontos da cidade para observar a aurora boreal. A viagem continua pela costa sudoeste. As nuvens que acompanham o helicóptero indicam por que Reykjavik, que significa Baía Enfumaçada, recebeu este nome. Os primeiros colonos ficaram maravilhados com as nuvens que cobriam esta paisagem vulcânica. Além disso, a lava e as cinzas deram à Islândia muitos recursos minerais. Uma das principais indústrias do país é a de alumínio. Com capacidade para processar mais de 185 toneladas por ano, a usina da empresa Rio Tinto é parte importante da economia nacional. Hoje, o alumínio compõe 20% das exportações da Islândia. A viagem segue para o oeste e estradas serpenteiam pela vasta paisagem. Estas estradas costumam ser as únicas ligações entre as cidades e os recantos mais remotos da pouco populosa Islândia. Um deles é o pequeno vilarejo pesqueiro de Vogar. Fundado no início do século XX, ele ganhou importância quando novos portos se tornaram necessários para acomodar barcos pesqueiros cada vez maiores. A viagem cruza o porto e segue para a península de Reykjanes, uma reserva natural para aves. As águas da região também são um habitat sazonal importante para várias espécies de baleias e golfinhos. A cidade de Reykjanesbær fica protegida pelo porto. Apesar de a pesca sempre ter sido vital para a região, o porto ganhou importância militar depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma base naval americana foi instalada nele. Devolvido à Islândia em 2006, o local foi transformado em uma instituição de ensino que oferece um famoso programa de formação de aviadores. Futuros pilotos também podem treinar no aeroporto de Keflavik, próximo dali. Construído para a aeronáutica em 1943, ele foi gradualmente sendo passado para a aviação civil. Hoje, o aeroporto atende mais de 2 milhões de passageiros. A maioria dos turistas do país vão a uma das atrações mais recentes da Islândia, o Spa Termal Lagoa Azul. Estas piscinas são a principal atração turística do país. Tudo começou quando uma usina geotermal foi aberta próximo dali em 1976. O excesso de água da usina começou a saturar os campos de lava porosos e criou as piscinas que existem hoje. Uma mistura de sílica e algas azuis esverdeadas cria a cor leitosa singular da água. E muitos turistas acreditam que a água cura problemas de pele. A Lagoa Azul pode ser recente, mas os islandeses usam piscinas de água quente há séculos. A primeira estância geotermal construída pelo homem foi inaugurada no século XIII. Mas a tradição de se banhar em fontes termais faz parte da cultura islandesa desde o estabelecimento do primeiro vilarejo no século IX. Hoje, a Lagoa Azul recebe mais de 400 mil visitantes por ano, vindos dos 4 cantos do mundo. Ela pode não ser um fenômeno natural,
Mas o tamanho impressionante das piscinas e as características singulares da água tornam o lugar uma maravilha. Além disso, ela é um ótimo exemplo da busca dos islandeses por modos inovadores de usar os recursos disponíveis. A abundância de energia geotermal nesta península a torna essencial para a Islândia. Afinal, ela está situada numa zona de rift visível, com 5 regiões vulcânicas diferentes. Como a maioria das zonas de rift do mundo fica submersa, a península permite observar as placas euroasiática e norte-americana se afastando uma da outra muito lentamente. A cada período de atividade vulcânica, a Islândia continua a crescer e ganhar terreno, o que torna a península de Reykjanes um paraíso para os geólogos. Estas montanhas foram formadas na última era do gelo. Quando um vulcão coberto de neve entrou em erupção, torrentes de lava formaram canais pela geleira, criando os picos e montanhas que existem hoje. Um período de 450 anos entre os séculos IX e XIV foi particularmente ativo. 16 campos de lava foram criados por pelo menos 4 erupções diferentes, que formaram estruturas de lava singulares. Os penhascos da costa sudoeste oferecem uma imagem espetacular da história geológica fascinante da Islândia. Mesmo nas regiões mais remotas, pequenas fazendas pontuam o terreno acidentado. Técnicas tradicionais de agricultura e pesca dessas regiões se mantiveram até a virada do século XX. As estradas que ligam estas regiões remotas são simplesmente esculpidas na lava. Outro belo exemplo da engenhosidade da Islândia. Mais da metade dos 13.000 quilômetros de estrada são feitas dessa maneira. Mas isso deixa a superfície um pouco empoeirada. A viagem continua pela grande extensão de terreno selvagem e encontra um dos recursos naturais mais abundantes do país. Além destas rochas e às margens destas estradas sinuosas, fica a usina geotermal de Hellisheiði, a segunda maior do mundo. A usina foi aberta em 2006 e já sofreu várias obras de ampliação. Hoje, a Islândia é um dos líderes mundiais em tecnologia geotermal. Quase toda a energia elétrica do país é produzida através de fontes renováveis, como as geotermais e as hidroelétricas. Cerca de 90% da população usa energia verde. A Islândia pode ser jovem de uma perspectiva geológica, mas os primeiros habitantes chegaram aqui antes de os europeus se estabelecerem nas Américas. Situada às margens do rio Olevushal, fica Seljafoss, a primeira cidade da Islândia fundada longe da costa. A cidade existe há mais de 1000 anos. Ela ganhou importância depois que uma ponte foi criada sobre o rio Olevushal em 1891. Até aquela época, os veículos tinham que atravessar as águas perigosas e agitadas do rio de balsa. A viagem volta à costa em Eyrarbakki, que já foi o maior porto comercial e centro cultural da Islândia. Foi aqui que nasceu Leif Erikson, um marinheiro que se sentiu atraído pela história de uma terra estranha situada do outro lado do Atlântico, contada por um navegador que havia se perdido. Muitos historiadores hoje afirmam que Leif Erikson foi o primeiro europeu a pisar na América do Norte.
500 anos antes de Cristóvão Colombo. A viagem segue a costa e chega ao vilarejo pesqueiro de Storkcity. Além da pequena população humana, quase 70 espécies de aves habitam a região. Cercados por 5 quilômetros quadrados de campos e lagos, estes pântanos formam a Reserva Natural de Aves, Flowey. A reserva e a região que a cerca se situam na enorme planície de lava de Orsal. É o maior fluxo de lava pós-glacial do mundo. Para os marinheiros da região, ficar afastados dos trechos mais perigosos da costa islandesa tem sido um desafio há séculos. Por isso, o farol de Kenaroros vigia a costa rochosa cuidadosamente. Desde sua construção em 1938, ele é essencial para os barcos que navegam pela região. Como o país é todo formado por planícies de lava áridas, é fácil entender por que os primeiros habitantes escolheram viver no litoral. No interior, os vilarejos eram construídos ao lado de rios. O vilarejo de Tikbiver se mantém através da pesca no rio Rousa desde a chegada de seus primeiros habitantes no século IX. Hoje, os pescadores usam um programa cuidadosamente planejado para recuperar os cardumes de salmão e truta. Um número cada vez maior de turistas visita Tikbiver para pescar em uma das melhores áreas do país. A proteção aos recursos naturais é uma parte importante da cultura islandesa. O uso de fertilizantes e pesticidas é extremamente controlado. A poluição provocada por nitrogênio e fósforo basicamente não existe nos rios e lagos da Islândia. A vida costuma ser tranquila para os habitantes da região do Katla, apesar de o vulcão ser um dos mais perigosos da Islândia. Em média, o vulcão entra em erupção uma vez a cada 60 anos, e a próxima erupção já está atrasada. Mas a lava derretida e as cinzas não são um único motivo de preocupação. O derretimento da geleira já provocou inundações catastróficas no passado. Perto da costa sul, a viagem encontra outras das regiões vulcânicas mais ativas da Islândia, Vestmannaeyjar. O nome do local faz referência aos irlandeses que fugiram para a região para escapar da escravidão na ilha principal. A Irlanda era o país mais a oeste conhecido pelos nórdicos. Por isso, seus habitantes eram os homens do oeste. A viagem sobrevoa um baleeiro que parte em busca de presas. A Islândia é um dos 3 países do mundo em que a pesca de baleias ainda é permitida, apesar de ser muito criticada por ambientalistas. Formado pela atividade vulcânica subaquática, o arquipélago de Vestmannaeyjar é composto por 50 ilhas, pilares e rochas repletos de aves e animais marinhos. A maior ilha do arquipélago é Heimaey, a única habitada. Com mais de 13 quilômetros quadrados de extensão, tanto a ilha quanto sua população continuam a crescer até hoje. Mas os humanos não são os únicos habitantes das ilhas. O arquipélago tem a maior colônia de papagaios do mar do mundo. 30% de todos os animais da espécie podem ser vistos fazendo ninhos na região nos meses de verão. Apesar de a pesca ser a indústria mais importante de Heimaey, grande parte da economia local hoje depende do turismo motivado pela presença dos papagaios do mar.
Os islandeses sempre encontraram maneiras criativas de usar seus recursos naturais. O pequeno aeroporto da ilha não é uma exceção. A lava e as cinzas da erupção vulcânica mais recente foram usadas para reconstruir a pista de pouso. Um pouso no aeroporto de Vestmannaeyjar deve ser uma experiência extraordinária para os visitantes, já que ao sair do terminal, eles são recebidos por um enorme vulcão, que fica a algumas centenas de metros de distância. Ele é um dos 2 vulcões da ilha e faz parte do cinturão vulcânico de Vestmannaeyjar, um sistema que cobre quase 900 quilômetros quadrados. O vulcão menor é chamado de Helgafell, ou Montanha Sagrada. O cone de cinzas de 227 metros entrou em erupção pela última vez 5.000 anos atrás e não é mais considerado ativo. Já seu vizinho não é tão calmo. Como não há sinal de atividade sísmica no Eldfjall, ou Montanha de Fogo, é possível subir até o topo. Mas a erupção gigantesca de algumas décadas atrás deu à sua ilha um apelido: Pompeia do Norte. Em 23 de janeiro de 1973, uma rachadura de 1.600 metros se abriu no lado leste do Eldfjall. Jatos de lava brilhante foram lançados a 150 metros de altura durante várias semanas. A erupção acabou diminuindo, mas a lava continuou a fluir por outros 5 meses. Em junho, 417 casas já tinham sido destruídas, e a cidade estava coberta com 250 milhões de metros cúbicos de cinza. Mas os danos teriam sido ainda maiores se não fosse pelo esforço de alguns corajosos que impediram o avanço da onda de lava. Bombeiros construíram um duto de 30 quilômetros e usaram 43 bombas para jogar a água gelada do Atlântico Norte sobre a lava. Foi a primeira vez que uma iniciativa desse tipo foi realizada, e o esforço valeu a pena. A equipe conseguiu impedir o fluxo e salvou a maior parte da cidade. Geologicamente, o arquipélago é muito recente. Tem menos de 10.000 anos de idade. Mas os islandeses e cientistas de todo o mundo ficaram muito surpresos quando uma nova ilha emergiu no século XX. Surtsey surgiu em 1º de novembro de 1963 como uma coluna de poeira espessa e negra que saía do oceano. No segundo dia, um pequeno monte de rocha quente de 10 metros de altura já havia aparecido. A erupção continuou por mais 4 anos. No fim, a ilha já havia chegado a quase 3 quilômetros quadrados de extensão e tinha 170 metros de altura. A aparição inesperada de Surtsey ofereceu uma oportunidade incalculável aos cientistas. A criação de solos e o desenvolvimento de espécies agora podiam ser observados diretamente. Com exceção de alguns integrantes do pequeno centro de pesquisa da ilha, nenhum humano pode pisar na região. Além disso, não é permitido mergulhar nem navegar em sua costa. É proibido até sobrevoar a ilha. Os poucos que podem visitá-la devem tomar precauções específicas para impedir a introdução acidental de sementes e insetos no ecossistema da ilha. A Unesco considera que Surtsey é um laboratório natural que deve ser preservado e protegido. Por isso, declarou a ilha Patrimônio Cultural da Humanidade em 2008. É uma nova adição às espetaculares Vestmannaeyjar, que continuam contando a história mutável do nosso planeta. É um lugar perfeito para encerrar esta jornada.